Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, abra sua Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 14, e o verso de número 15. Quantos irmãos procuram, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. Também ao nosso presidente, nosso pastor Roberto José dos Santos, irmã Iraci, sua esposa, coordenadora estadual. Deus abençoe nosso pastor Israel Xavier, sua esposa, todos os obreiros que aqui estão na nossa retaguarda, amigos, companheiros de trabalho. Deus continue vos abençoando. Êxodo, capítulo de número 14 e o verso de número 15, está escrito: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Diga amém. Amém. Podeis sentar. Muito obrigado. Queridos, para nós é uma satisfação muito grande, uma alegria poder estar participando deste aniversário histórico, que é o aniversário de 60 anos do Círculo de Oração aqui em Vila Rural. Deus abençoe as nossas irmãs, nossas dirigentes e componentes. Muito obrigado pelas orações. O Senhor tem nos dado vitória e sustentado por causa das vossas orações. Muito obrigado a todas as irmãs por esta dedicação que têm em estar sustentando a igreja, o ministério, a obra do Senhor, debaixo dos vossos joelhos. Deus abençoe minha esposa, que sempre está comigo, meu filho. Não sei porque não sei como o pastor Israel contou mais 3, mas só tenho 2. É Débora e Miguel. Somente, mas lá em Fosfato 5 também o Círculo de Oração está em festividade. Estaremos por lá amanhã. E a Débora ficou lá, pois ela também lidera o grupo de 10 de Adalp da igreja. Então, por isso ela não veio, mas está lá fazendo também uma grande obra. Por gentileza, abra sua Bíblia, eu continue com ela aberta no texto escolhido como tema para esta festividade, para estes 60 anos de história, 60 anos de lágrimas, de joelhos no chão, de guerras e de vitórias. 60 anos é uma vida, irmãos, não é? E sempre que estou em trabalho de círculo de oração, eu sempre digo que fui criado dentro de um círculo de oração e vi a minha mãe, que hoje já passa dos 70, orando e buscando ao Senhor. Eu sempre falo que eu nunca vi a minha mãe estressada com nada. Ela tem uma vida dedicada de oração, mesmo com a pouca idade, com a muita idade que tem, e já um pouco cansada, já perdeu 70% da visão, mas mesmo assim ela tem uma vida dedicada de oração.
É uma mulher que antes de dormir, ela se ajoelha, canta 3 hinos, lê um versículo da Bíblia e vai orar. E às vezes pega no sono. E meu pai é quem acorda ela. Até hoje ela é assim. E quando nós estamos em guerra, em perigos, a gente fala com ela e ela diz assim: eu vou orar. E é um negócio que eu considero ser extraordinário, porque Jesus ela tem um particular com o céu que é um negócio diferenciado. Jesus responde ela mais rápido que a gente. E foi na oração que um dia a gente percebeu que ela não estava respirando. E aí fomos tocar nela e vimos que ela não estava mais respirando. E os mais novos não respondiam. E quando, pela insistência e a gritaria da mais nova, pois pensamos que ela tinha partido ali, insistimos para ela acordar e balançamos ela. E ela tomou fôlego muito profundo, olhou para nós e disse: por que vocês fizeram isso? Meu amigo estava me levando para um passeio. É extraordinário. Minha mãe é um presente de Deus. E vemos que esse tempo que ela dedicou à oração e ao círculo de oração, levando 5 crianças para a igreja, teve um grande resultado, que foi ter hoje, na sua velhice, os seus filhos e netos, todos servindo ao Senhor. Temos uma irmã que na adolescência e no começo da juventude começou a dar muito trabalho e ela entrou num período de oração muito longo. E o resultado da oração da irmã Alzenir é que a filha que dava mais trabalho hoje é dirigente de círculo de oração. É uma bênção para a glória de Deus. Amados, o texto do livro do Êxodo, capítulo de número 14, traz para nós um ensinamento grandioso e glorioso da parte do Senhor. Livro este que vai passar uma informação do povo de Israel que está saindo ou que saíram da terra do Egito, saíram da terra do cativeiro. E assim como o Senhor falou, tanto na ida quanto na volta, Deus cumpriu com a palavra que disse. Porque foi Deus que disse que iria levar ou permitir que Israel fosse levado para o Egito. Mas o Senhor prometeu que, assim como eles foram, com um braço forte, Deus os arrancaria de lá. E Deus permite, o povo vai para o cativeiro, ali passa anos a fio, sendo escravos, servindo aos egípcios, trabalhando para os egípcios, produzindo para os egípcios,
construindo para os egípcios. E chega um tempo em que a opressão aumenta ao povo de Israel, a ponto deles começarem a gemer, a chorar e a lembrar-se de Jerusalém. E quando eles se recordaram do Deus que eles serviam, e por um tempo deixaram de servir, eles começaram a humilhar-se perante o Senhor. E por isto, Deus chama Moisés, que a princípio, todo aquele trabalho acontecido na vida de Moisés, de Joquebede, sua mãe, era Deus se antecipando no tempo para um grande livramento. A Bíblia diz que os hebreus começaram a crescer no Egito. E crescendo, o faraó que assume o reinado depois de que José se torna governador. O primeiro faraó morre, outro assume, e a Bíblia diz que este não conhecia a história de José. E quando ele assume o trono, que vai fazer um censo na província, ele percebe que o número dos hebreus está muito alto e tenta, por sua vez, acabar com o crescimento do povo dentro da terra do Egito. E para isto, ele manda que os encarregados das obras egípcias aumentasse a carga horária e o trabalho, para que os homens chegassem em casa e não tivesse estímulo físico para coabitar com a sua esposa. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que quanto mais oprimia o povo, mais eles cresciam. Então, visto que ele não consegue na primeira tentativa, então ele contrata parteiras hebreias para matar os meninos, todos os filhos homens que nascessem das mulheres hebreias, eles deveriam morrer. E a Bíblia diz que as mulheres contratadas, convidadas, as parteiras, chamadas para matar os meninos hebreus, elas se negam a fazer isto. E aí, ao invés de matar os meninos, elas preservam a vida deles. Porque elas temeram ao Senhor, elas temeram ao Deus de Israel. E não ia, é claro, matar os meninos da sua própria linhagem. E a Bíblia diz que o faraó convida elas e diz: por que vocês não estão matando os meninos? E aí elas vão estrategicamente dizer para ele: olha, rei, as mulheres hebreias são mais inteligentes do que nós. Quando a gente chega, o menino já tem nascido. Então a gente não tem o controle. E a Bíblia diz que ele determina, o retorno sumiu aqui, santo, por gentileza. Ele determina que todos os meninos nascidos das hebreias fosse jogado no rio Nilo para morrer afogado. E a Bíblia diz que Joquebede esconde o seu filho. E durante 3 meses, ela de alguma forma consegue segurar o menino dentro de casa. E a Bíblia diz que não podendo mais esconder a criança,
Pois diz historiadores que Moisés era um menino avantajado, crescido, forte. E não podendo mais esconder o menino, ela agora vai botar no Nilo para obedecer a ordem, mas ela vai botar com cuidado. Ela faz para ele um cesto, betuma por dentro e por fora. Como ela é mãe, provavelmente, ela deve ter colocado um lençol acolchoado lá dentro, coloca o menino, trava a tampa e bota ele no Nilo. Na mesma hora, Deus se antecipa e faz a filha de Faraó sentir calor. E sentindo calor, ela decide tomar banho. Ela vem com as suas meninas para tomar banho no Nilo. Enquanto ela desce, o cesto navega sobre as águas. E está escrito, o cesto atracou bem perto de onde ela estava. É a primeira vez que o texto mostra Moisés chorando. E aí, depois que ela escuta o choro da criança, ela entra por meio dos juncos e vai procurar de onde está vindo aquele choro. Ela acha a arca, destrava a tampa, abre ela. E quando abre a tampa, Deus coloca amor no coração dela. E ela se engraça pelo menino. E ela olha para o menino chorando e ela mesmo diz, dos hebreus é este menino. Tira ele. A Bíblia diz que Joquebede coloca o menino no Nilo, mas bota alguém para tomar conta dele. E Miriam, que é irmã de Moisés, vem acompanhando o trajeto da arca. Quando ela vê que o menino está nas mãos da filha de Faraó, ela se antecipa do outro lado, chega perto e diz, a senhora quer que eu arrume uma pessoa para tomar conta dele? Provavelmente Joquebede, na Bíblia não diz isso, mas provavelmente ela é mãe, provavelmente ela está chorando e esperando uma notícia ruim chegar. Aí chega Miriam com um sorriso lá no canto, olha para Joquebede e diz assim, o projeto está vivo. Só para a gente interagir, dê uma olhada para essa irmã, para esse irmão que está do seu lado e diga, o projeto está vivo. Joquebede é convidada a tomar conta dele. E a filha de Faraó diz, eu vou te pagar um salário para tu cuidar dele. Ele é hebreu. O leite materno dele não é egípcio. Também é hebreu. E ele cresce chamado de filho da filha de Faraó. Ele cresce como príncipe. E passando uma revista na província, ele encontra, depois de grande, certamente ele já sabe quem é ele, de quem ele é filho, o que é que está acontecendo na vida dele. E quando ele chega e encontra um egípcio maltratando um hebreu, ele entra em luta corporal com o egípcio, mata ele, e com medo de morrer, porque tinha um Ramsés que estava lá no palácio, que sabia que ele era filho adotado, e o tempo todo eles estavam se batendo. Então, com medo de morrer, ele foge. E vai para os desertos de Midian. Quando ele chega lá, ele chega próximo a um poço, tem umas meninas tirando água.
E chega alguns homens para querer violentar as meninas, talvez assaltantes. Chegaram para mexer com as meninas. Moisés defende as meninas. E as meninas chegam em casa, na casa do seu pai, chamado Jetro, e conta o que aconteceu. E quando elas contam, ele diz: cadê esse homem? E Moisés é convidado a vir para a casa de Jetro e não tem outra coisa para fazer a não ser tomar conta das ovelhas de Jetro. Isso é sinal de acordo, porque a terra que tu pisa é santa. Aí Deus vai dizer a Moisés o que é, o porquê que tudo aquilo aconteceu na vida dele. Aí Deus diz assim: Moisés, eu tenho visto e ouvido atentamente a oração, o clamor do meu povo, e visto como os seus exatores têm oprimido eles. E aí eu decidi descer para livrar o meu povo, e tu vai ser o mensageiro que eles irão ouvir. Aí Moisés vai falar com Deus e vai dizer: eu não posso ir. Por que, Moisés? Porque eu sou um homem pesado de língua. Eu sou bruto. Eu não aguento muita coisa. Se alguém disser uma coisa, eu digo duas. Se disser duas, eu digo três. Porque comigo é assim. O sangue ferve logo, e aí eu sou fácil demais de explodir. Mandarão no meu lugar. Só que o contrato de Deus foi com Moisés. O acordo de Deus é com Moisés. Moisés tinha duas preocupações. Primeiro, o falar. Eu não sei falar. Jeremias disse a mesma coisa. Mas Deus chega para Jeremias, assim como também disse a Moisés: quem disse que é você quem vai falar? Tem outro problema, Deus. Qual é? Eles não vão me aceitar como líder. Quando eu chegar lá para convencer eles, eu vou dizer o quê? Jeová disse: diga a eles que o eu sou me enviou a voz, e eles irão saber. Às vezes, nós queremos colocar desculpas e convencer Deus de que não sabemos fazer as coisas. É claro, aqui todos nós, por mais doutor que sejamos, nós precisamos aprender. E quando entramos aqui, entramos como uma criança que chega numa sala de aula pela primeira vez e não sabemos nem para onde é que vai o negócio. Mas eu aprendi desde a infância que o Deus que chama é o Deus que capacita, o Deus que convida, é o Deus que ensina o que há de falar. Ele disse a Jeremias: eu te colocarei no meio dos grandes, e tu vai falar a minha palavra para os grandes e para os pequenos. Jeremias disse: mas eu sou uma criança. Ele disse: não digas eu sou uma criança, porque quem vai guiar os teus pés sou eu, quem vai dizer o que tu vai falar sou eu, e a palavra que tu vai falar é minha, Jeremias. Orabaracandaras. Eu sei que hoje é noite de estudo, mas Deus resolveu tratar com alguém nessa noite. Então pega aí na mão dessa irmã que está do seu lado, na mão desse irmão que sentou aí perto de você, e diga para ela: o Deus que lhe chamou, Ele te ensina.
O Deus que te chamou, Ele coloca as mensagens na tua cabeça e a tua boca vai reproduzir aquilo que os céus querem falar. Tem muita gente vindo e dizendo, mas eu quero ouvir. Mas Deus está levantando pessoas que não vai falar o que os outros querem ouvir. Ele vai falar o que Deus quer dizer à igreja. Deus até permite Arão ir com Moisés. Só que Moisés é alguém que é chamado por Deus, mas já vai sabendo o que vai acontecer, e poucos sabem disso. Não é a todo mundo que Deus revela. Deus falou com Moisés e ao mesmo tempo disse, eu vou endurecer o coração de Faraó, para que ele não deixe. Moisés se apresenta a Faraó, diz a ele que foi Deus quem o enviou. E aí eles querem prova, e para provar, Deus disse, Moisés, quando tu chegar lá, tu vai pegar esta vara que tu tem na mão, vai colocar no chão, e esta vara vai se tornar uma serpente. E Moisés chega lá, e para provar a Faraó que foi Deus quem o enviou, ele solta a vara no chão, a vara vira uma serpente, só que o Egito tinha bruxo. Aí Faraó disse, isso é fácil demais, os meus também sabem fazer. Aí eles soltaram a vara também, e a vara deles se tornaram serpente. Mas só que quem é chamado é chamado. A Bíblia diz que quando isso acontece, a serpente que se tornou da vara de Moisés engole as outras serpentes. E Deus começa a confirmar o negócio. Porque Deus não chama para ver se vai dar certo. Ele chama sabendo que vai dar certo. E alguém vai ter que ver que tu és chamado por Deus. Aleluia. Aleluia. A aceitação pode não ser total, mas isto não anula o chamado de Deus na sua vida. Por causa disso, Deus começa a mostrar dentro do Egito que de fato havia chamado Moisés e que Deus queria que o povo saísse das garras da submissão do Egito. E Deus começa a provar isto. E quando isto acontece, vem as pragas das rãs, dos gafanhotos, dos piolhos. E aí as pragas vão se alastrando dentro do Egito. Quando vai terminando, aí Faraó diz assim, eu vou deixar vocês ir, mas não vão muito longe não. Aí sabe o que Faraó diz? Vocês vão sacrificar ao vosso Deus, mas ora por mim. E quanto mais Deus provava a Faraó, mais incrédulo ele ficava, mais o coração ficava feito uma pedra, e o povo dizendo, não vai dar certo, não tem jeito. Chega uma hora em que ele permite que o povo saia da terra do Egito, e a Bíblia diz que eles aproveitam essa saída para fugir de diante da
da face do faraó e dos egípcios e da cultura e das comidas. E quando eles entram no deserto, e a Bíblia diz que eles já estão numa certa distância, dá 1 hora e eles não voltam. Aí faraó diz assim: não sei para que a gente fez isso, o povo fugiu, vamos atrás deles. Pegou 600 cavalos de carroças de ferro, 600 cavalos e cavaleiros, trouxe uma tropa pesada e começou a perseguir o povo. Quando eles entram no centro da vontade de Deus, que era entrar no deserto, o céu já começa a agir. Deus dispensa para eles uma coluna de nuvem para aplacar o calor do sol por cima do povo. Ninguém sentia calor, o vento soprava embaixo. De dia o calor era caustigante, mas à noite a temperatura caía para menos de 0. Jeová disse: não tem problema, disponibilizou um aquecedor natural e começava a guiar o povo no deserto, porque o Deus que chama é o Deus que cuida. Eles não levaram arroz, não levaram feijão, não levaram galinha, não levaram nada disso, mas todo dia tinha comida. Jeová mandava maná do céu, Jeová mandava codorniz, Jeová mandava o necessário, porque o Deus que chama, Ele cuida do teu armário, da tua cozinha, Ele cuida do teu guarda-roupa, porque a Bíblia diz que eles saíram do Egito com uma roupa e no deserto eles eram completando idade e crescendo e aumentando no tamanho, e a roupa crescia junto, o pé crescia 35, 36, 40, e a sandália crescia nos pés, e Jeová dizendo: eu tomo conta, eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Aí o povo disse: Moisés, a gente está com sede. Moisés vai falar com Deus, e de Deus: o povo está com sede. Jeová disse: vai na frente do povo. Quando tu chegar mais à frente, tu vai encontrar uma rocha. Tu fala a rocha e ela vai dar água. A primeira jacuzzi, a primeira fonte de água, foi Deus quem fez. Moisés desobedeceu, bateu, feriu a rocha, que a rocha representava Cristo. Mas mesmo assim Deus é fiel com a sua palavra, e a rocha começou a jorrar água, e todo mundo matou a sede. Só que eles chegaram agora próximo ao Mar Vermelho, e não tinha para onde ir. Se voltasse, Faraó os alcançava. Se seguisse, não tinha para onde passar, porque nadando não dava para atravessar. Aí o povo vai procurar o líder e diz: Moisés, porventura a gente não tinha túmulo, não tinha cemitério para morrer no Egito, a gente vai morrer aqui. O que a gente faz agora? Moisés vai falar com Deus. E quando Deus olha para Moisés conversando com ele, Deus disse: Moisés, o que é que tu tem nas mãos? Ele disse: eu tenho uma vara, Senhor. Aí o Senhor diz assim: então por que clamas a mim? Toca nas águas. Moisés vai adiante do povo. Chega diante do Mar Vermelho. Lá vem Faraó, correndo com os seus cavalos. Irmãos, era para eles terem alcançado Israel a tempo, porque eles estavam vindo a cavalo.
Moisés e o povo estava a pé. Mas diz a Bíblia que enquanto Israel fugia, a nuvem que estava em cima passou para trás deles. E Deus enlargueceu o caminho. Quanto mais eles corriam com cavalos, carros e tudo, eles não conseguiam alcançar o povo de Israel, porque a nuvem se pôs no meio. Jeová protegeu o povo estava do outro lado. Deu tempo de Moisés orar, deu tempo de Moisés descer, deu tempo de Moisés passar o povo, deu tempo de Moisés chegar na beira da água, deu tempo da água abrir, deu tempo do povo passar, e Faraó não alcançou o povo. Por quê? Porque o Deus que chama é o Deus do livramento. E eu vou profetizar para alguém aqui nesta noite: não tenha medo, alguém não vai lhe alcançar, o mal não vai chegar na tua tenda, não vai tocar nos teus e nem vai atravessar o teu portão. Jeová vai enlarguecer o caminho. Porque enquanto a gente trabalha, a perseguição é grande. E o perseguidor vem a cavalo. E eu vou de joelhos aqui devagarzinho. E alguém pensando que vai ganhar porque tem poder bélico, porque tem conhecimento, porque tem acesso. Alguém acha que vai prevalecer pela força. Alguém acha que vai prevalecer por causa das amizades que tem. Não sabe eles que ao redor deste povo existem anjos guardando, com muralhas de fogo cercando, enviando anjos com espadas desembainhadas. E quando o mal aparece, o anjo puxa a espada flamejante, quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo, e você passa ileso, porque Deus vai lhe proteger na guerra. Perdão. Pegue na mão de novo dessa irmã que está do seu lado, por favor. Olhe para ela, olhe para ele e diga: o Deus do livramento. Não, fale isso de forma profética. Diga: o Deus do livramento vai fazer o perseguidor se distanciar. Não vai te alcançar. As flechas lançadas não vai chegar, porque Deus está enviando anjos e o escudo estará posto. Jeová vai fazer quebrar a lança e o arco dos fortes.
Eminácia. Oh, quanta perseguição. Tem hora que a gente vai dormir e acorda cercado. Até dormir, o mal não dá sossego. Mas o Deus de Eliseu quando Geazi se acorda, que olha para o monte, ele grita: meu Senhor, estamos cercados. O profeta levanta e a visão é a mesma. Mas Eliseu vê o que Geazi não vê. Aí quando ele vê, ele nem chora, não esperneia. Ele faz uma oração e diz assim: Senhor, abre os olhos do moço. Meu Jesus. Quando Deus abre os olhos de Geazi, ele vê carros de fogo, cavalos de fogo, cercando a casa de Eliseu. Aleluia! Jeová vai abrir os olhos de alguém. Alguém vai chegar com pensamento mal, mas quando entrar, ele vai ver carros e fogo, e vai ver cavaleiros cercando a tua casa. E alguém vai dizer: o que foi que houve? Aí alguém vai ter que dizer: quando eu cheguei lá, tinha um exército de polícia, de fogo arrodeando a casa dela. Está escrito: nenhum mal te sucederá, praga alguma vai chegar na tua tenda, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à direita, mas tu não serás, não serás, não serás, não serás atingido. Aleluia. Entregue um abraço a essa irmã aí do seu lado, por gentileza. Entregue um abraço a ela aí e diga assim: não vai ser atingida, não será. Teu casamento não será, teus filhos não serão, a tua tenda não será invadida. Jeová disponibiliza anjos. Alguém preparou o mal. Ei, me camas. Alguém maquinou o mal. Alguém reuniu aliados. Mas Deus vai abrir um escape. O mar vai se abrir. Você vai passar. A tua família vai passar. E lá do outro lado, pode preparar o pandeiro, a panderola, chamar as irmãs do círculo de oração, fazer um culto como Miriam e dizer no meio de todo mundo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.
Você crê nisso? Porque clamas a mim. Toca nas águas. Reage. Toma uma atitude. Tu estás na direção de Deus. E Faraó, irmão Ricardo, o Faraó, Jeová tinha uma chave de boca que folgou a roda dos carros todinho. E o plano do perseguidor deu errado. Quando Israel atravessa, eles disseram: se eles passaram, a gente também passa. Jeová até que deixou, porque Deus disse: é hoje que eu vou glorificar o meu nome. Quando eles chegaram na metade do caminho, Jeová passou o zíper de volta. Séculos depois, semana passada, mergulhadores mergulharam no Mar Vermelho e acharam lá as carroças, as rodas. Esse Deus é grande. Você pode levantar a sua mão e dar um glória para Ele. Ele é grande. Ele é grande. Moisés cantou e disse: Ele é grande. Porque foi Ele que afogou os carros, os cavalos e os cavaleiros. Morreu tudinho afogado. Aí alguém semana passada, estudioso da natureza, disse: ei, a história da Bíblia está errada, porque não tem como. Israel passou por um lugar aonde não dava um palmo de água. Aí alguém escreveu embaixo dizendo: então o milagre foi maior ainda, porque o Deus de Israel afogou tudo no raso, porque dele é o poder, a honra, a glória e o louvor para todos. Feche seus olhos, por gentileza. Eu vou terminar, pastor. Já passei da hora. Obrigado, Senhor. Feche seus olhos, por gentileza. Eu não sei se você consegue ver pelos olhos da fé este mar se abrindo e Jeová dizendo: é hoje, eu vou glorificar o meu nome nessa história. Deus vai desbaratar os inimigos, vai desfazer a contenda,
vai quebrar o mal. A panela será destruída. E o nome do Senhor será glorificado outra vez. Oh, como o motim está armado. E tu tá tão inocente nessa história que nem sabe de onde está. Mas como tu és chamado, escolhido de Deus, separado pelo Senhor, Ele vai falar a nuvem e a nuvem vai se mover. Alguém vai te procurar e não vai te achar. O que ia acontecer iria te deixar abalada, mas o mal foi desfeito hoje. Porque Deus ainda revela a intenção do coração de alguém a teu respeito. Porque às vezes alguém até aceita a gente, mas não tolera o Deus que lhe chamou. Ele está enviando socorro. Pois o salmista disse: Ele é socorro, Ele é refúgio e é fortaleza. E quando Ele te esconde, não há mal que lhe ache. Alguém vai ser impedido de atravessar o perímetro, porque Deus nesta noite marcou um perímetro e disse: daqui não passe. E não vai chegar em você. Você vai ficar sabendo porque Deus é fiel no que fala, mas não vai lhe atingir. A flecha lançada perdeu a força, e os dardos inflamados foi apagado o fogo. Ia cair, a destruição ia ser grande, mas Deus ainda quebra o arco, corta a lança e queima os carros. Toca nas águas, toca nas águas, toca nas águas. Detalhe por detalhe, Jesus me vê no meu lar, no meu falar, no meu proceder. Ele vê
escuta a minha oração e se importa detalhe por detalhe